Os efeitos da greve, né, que está sendo mais ou menos aí dissolvida, né? As forças de segurança já estão sobrevoando com jatos da Força Aérea, com carros do Exército, também na parte terrestre, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, as forças de segurança estaduais estão aí garantindo a circulação daqueles motoristas que querem sair dos piquetes e que estão ali, me parece que saindo, né, por obrigação. Então, eu estava até conversando com o professor ali no intervalo, essa coisa insistente, né, de ficar numa coisa que já está até delineada, insistir, parece, a grosso modo, mal comparando, com aquela brincadeira insistente com o colega na sala de aula, que acaba virando bullying, e aí causa revolta nas pessoas. A inteligência do movimento de trazer a coisa para o lado da família, estamos reivindicando em nome do povo. A Petrobras aí está com o mesmo problema, né? Os caras lá estão paralisando, dizendo que eles querem a cabeça do presidente da Petrobras, dizem que ele é lesa-pátria, porque está forçando a redução da produção para importar dólar, né? E que eles não querem aumento salarial, estão defendendo o interesse da família. Eu não sei até que ponto a gente pode acreditar nessa sinceridade. Então, quando você pega aí a Federação Única dos Petroleiros, você percebe que é um movimento muito organizado, é um movimento que investe muito em autocrítica e tudo mais. E quando eles pedem aí a cabeça do Pedro Parente, o que está em jogo aí, evidentemente, são elementos muito mais profundos do que a gente possa imaginar, né? Hoje você tem aí um projeto de privatização de refinarias, já está em pleno andamento. Depois teve aí a localização dos postos de algumas reservas do pré-sal vendidas ou alugadas, concessões para empresas transnacionais e assim por diante. Isso tudo, na verdade, acaba mexendo com o xadrez nacional, né? E não é à toa que o petróleo hoje para nós está tão caro assim. Então, a gestão do Pedro Parente mexeu primeiro com uma visão que nós temos de orgulho da Petrobras, de uma empresa sempre atenta à necessidade do consumidor nacional, mudanças estruturais, funcionais dentro da Petrobras, que evidentemente tem uma visão mais mercadológica do que estatizante. E toda essa jogada aí fez com que essa federação ela declarasse greve hoje, e as próprias instituições também tenham declarado que seja ilegal. O problema é que, dentro dessa discussão de petróleo, ela passa por uma visão nacionalista, uma visão mais emotiva do brasileiro. Então, fazer esse discurso, apelar para o discurso da família, o discurso da serenidade, é muito comum para todos eles, assim como os caminhoneiros fizeram também. A questão, talvez, do meu ponto de vista, é muito fácil de ser compreendida, no sentido de que na democracia grita quem é prejudicado. E se essa pessoa gritar, evidentemente, ela tem que ser escutada. O que nós percebemos é que esse movimento ele apareceu de maneira muito espontânea, de maneira muito natural, e ele foi se potencializando, porque o governo foi muito inoperante. Na verdade, Cataldi, todos nós sabemos, o nosso governo, infelizmente, é muito amador, muito amador. Então, ele espera o problema aparecer para depois tomar atitudes em relação ao conserto desse problema. E a gente tem visto isso acontecer o tempo todo como estratégia de governo. E como nós estamos falando de um país, de uma dimensão de Brasil, né, com uma projeção internacional tão grande quanto o Brasil tem, esse amadorismo da presidência da República e de todo o staff da presidência da República nos causa um certo medo, um certo receio de que não há maturidade, na verdade, para a discussão dos grandes temas. O Michel Temer está fazendo um plano de metas até 2023, porque na intenção do governo, claro, ele quer eleger o sucessor dele dentro do partido, o Henrique Meirelles. Eu tenho a impressão que com esse desacerto eles deixaram o Meirelles numa posição delicada, porque a pesquisa mais recente mostra o Lula com o mesmo patamar de preferência que todos os outros candidatos juntos. Na verdade, Cataldi, o Michel Temer é uma aberração política. Esse é um termo assim forte, mas muito claro para entender. Uma aberração. É alguém que, na verdade, não entendeu qual é o papel dele enquanto líder institucional. Não percebeu.
e vive, na verdade, num mundinho de fantasia. Porque se você pegar o índice de rejeição, é absurdamente grande, extremamente profundo. Nós nunca tivemos um presidente com tanta rejeição. Nem eu. Todos os projetos levantados por esse governo são projetos fictícios, imaginários. A própria colocação do Meirelles como candidato natural do MDB para a presidência da República é carregado de uma simbologia de desprezo muito grande. Ou seja, qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que ali o jogo que é colocado pelo presidente é muito simples. Ele quer se safar depois da Lava Jato. Ele tem que arrumar um jeito de cacifar o MDB para que qualquer candidato que entre ali, evidentemente com a benção do MDB, porque ninguém governa o Brasil sem MDB, ele possa conseguir ali uma embaixada, um cargo ali que dê imunidade. É uma candidatura de vice. Exatamente. E claro que ele, pessoalmente, não é tão limitado de inteligência a ponto de perceber isso. O problema, infelizmente, é que essa ousadia do governo federal nos tem custado muito caro. Então, se você analisar os últimos 2 anos, nós vivemos uma instabilidade institucional, uma instabilidade econômica, política muito grande. Hoje, quem governa o país é o Supremo Tribunal Federal, é a Procuradoria-Geral da República. Você pega aí os projetos, como você mesmo falou, a 2023, cara, ele não consegue administrar nem o dia de amanhã. Nem o dia de amanhã. Se você pegar o dia de amanhã, ele não sabe o que fazer com amanhã. O colunista Lauro Jardim, no Globo, disse isso. Então, olha que interessante. Não tem mais autoridade. Não tem autoridade nenhuma. E que a gente colocou no começo aqui, né? Essa paralisação dos caminhoneiros é um estupim para o que vai acontecer amanhã e depois. E você pode ter certeza que esse apelo que o governo faz à violência, ao discurso de violência, que vai mandar prender, lockout, isso, aquilo, isso, na verdade, só retroalimenta aquela população que, evidentemente, não sabe nada sobre a ditadura, mas imagina que ela seja a solução para o problema. E não Professor, temos ainda 30 segundos. O senhor acha que tem articulação política? O Lula está comandando isso da cela? Olha, eu vou dizer muito sinceramente, todo movimento que acontece na sociedade é movimento político. Então, do mesmo jeito que você tem, com certeza, lideranças por trás desses caminhoneiros, você tem liderança do outro lado também fazendo pressão para que isso acabe. Então, tudo é político. Quero agradecer aqui ao professor Maurício Cardoso, cientista político da Unital, Universidade de Taubaté, hoje refletindo conosco a greve que aparentemente está chegando ao fim pelas pressões aí que estão sendo feitas pelo governo, inclusive com a atuação das Forças Armadas, das Forças de Segurança, garantindo o direito de locomoção, de saída dos piquetes daqueles caminhoneiros que assim o desejarem. Vamos ver agora, ao longo do dia, como é que fica essa história da Petrobras, né? Porque eles não estão reivindicando salário, querem a cabeça do presidente da empresa e querem alegar que os preços estão altos para o consumidor. Dizem que isso não é legal. Vamos ver.